Graça e paz, irmãos. Amém. Deus abençoe você, Bruno. Continue usando sua vida. Deixa eu só abrir aqui. Ainda bem que o texto tem tudo a ver com o que a gente cantou agora. Nós não estamos abrindo a campanha de missões, tá? Ainda vai ter a campanha oficial, que vai ser lançada dia 16 de janeiro agora, no Nordeste. Mas nós já sabemos o tema, que é Vamos Completar a Missão. E o nosso texto base vai ser em Mateus 28, de 18 a 20. Mas eu gostaria de ler com os irmãos os dois versículos anteriores, que é o 16 e o 17 de Mateus 28, que Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus nos deu uma ordem, mas Jesus nos fez uma promessa. Ele nos deu uma ordem difícil, mas ele deu uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Acabamos de cantar que nós cremos na bondade do Senhor. Cremos que Ele está conosco todos os dias. E porque não temos a coragem de fazer o que Ele mandou. E interessante que no versículo 17, quando Jesus apareceu, já depois de ressuscitado, muitos o adoraram. Mas a palavra de Deus diz assim: mas alguns duvidaram. A pergunta para mim e para você, meu irmão, você é dos que crê ou dos que duvidam? Ainda duvidam do poder de Deus, de que Ele estaria nos capacitando. Esse ide de Jesus não é porque nós não podemos nada, nós não somos ninguém, não temos poder em nós mesmos. Mas o Espírito Santo que habita em nós é o que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Então, é bem propício, né, esse texto. Ixi, fechou aqui. E eu queria ler com os irmãos uma passagem rápida, eu até pedi para colocar aí, acho que 2 minutos a gente lê, ver se os irmãos conseguem acompanhar. Mas eu quero me alegrar, ou melhor, compartilhar a alegria, se todos permanecerem firmes até dia 3, nós já somos 10. E glória a Deus por isso. Como que nós vamos pagar os 10? Não sei. Eu estou crendo no poder que o Senhor vai nos dar as condições desses 10 por enquanto, porque só tem um jovem. Então, tem poucos jovens para ir para esse acampamento, que será do dia 3 ao dia 5. Estamos aguardando que os irmãos influenciem outros jovens a irem para esse acampamento. É uma vitória, já temos 10 já logo na entrada, né? Então, glória a Deus por isso, estou muito feliz. Mas eu queria falar do nosso tema, que vai ser Vamos Completar a Missão. Lembrando novamente que não é uma abertura da campanha ainda, tá? Mas nós, como nós já temos o tema e o texto, eu queria ler com vocês, prestem bem atenção, no que nós... eu pedi para a irmã passar ali, não sei se ela vai conseguir, para vocês acompanharem, fica mais fácil, acho que lendo a gente absorve melhor. Então, vamos lá. Você já ouviu falar da Grande Comissão? Sabe qual é o significado para a Igreja de Jesus Cristo completar a missão? É cumprir a principal e a última ordem de Jesus. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de subir ao céu foram: vão e façam discípulos de todas as nações. O precursor das missões modernas, William Carey, 1792, é tão moderno, né, a data, traduziu essas palavras de Jesus como a Grande Comissão. Uma tarefa a ser cumprida pela igreja até que todas as nações, tribos, povos e línguas, como diz em Apocalipse 7:9,
ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Como corpo de Cristo, precisamos completar a missão. Afinal, há quase 2000 anos a recebemos e nós ainda não a terminamos. Este é o convite de missões mundiais para todas as igrejas da Convenção Batista Brasileira neste ano de 2023. Vamos completar a missão. Quase 2000 anos depois, com os recursos humanos e financeiros disponíveis, com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com um mundo interligado e conectado, como jamais esteve em toda a história da humanidade, com centenas de seminários e os mais diversos tipos de treinamentos disponíveis, você talvez possa estar pensando que completar a missão é uma tarefa simples, mas os números mostram que não. E aqui, se não aparecer ali, eu vou dizer, mais de 7 mil povos não alcançados, mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizadas ou nunca encontraram com um cristão. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. As religiões predominantes entre os não alcançados são o islamismo, o hinduísmo e o budismo, além de uma boa parcela da população se considerar ateia. Existem menos 2.000 línguas que não têm nenhuma porção da palavra de Deus. A maioria desses povos está localizada geograficamente entre o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia e regiões de difícil acesso. E 70 milhões de surdos, que compõem ainda mais povos não alcançados. Desculpe a leitura extensa, mas eu até pedi para colocar para os irmãos acompanharem. Então, não é uma tarefa tão fácil, como eu falei no início, mas não é uma tarefa impossível, porque o Deus de toda a terra, que nos mandou fazer, Ele vai nos capacitar, e Ele estará conosco todos os dias. Essa caminhada é uma caminhada gostosa, mas depende de disciplina. Disciplina de conhecer a palavra, disciplina para ter uma vida com Deus, porque Deus é santo e não podemos fazer a sua vontade, a sua obra de qualquer jeito. Então, irmãos, eu vou pedir nesse momento que nós oremos, mas é muito bom. Eu queria que nós orássemos nesse momento pelo acampamento de missões mundiais, que não seja um passeio, mas seja um ato de adoração, um desejo de saber mais sobre missões. Nós não vamos para esse acampamento simplesmente para só nos confraternizar, nós vamos para adorar ao nosso Deus e aprender mais. E que o Espírito Santo fale aos corações, mas principalmente que cada coração queira ouvir e obedecer. Porque ouvir a gente ouve, né? A gente às vezes não tem o desejo de obedecer. Então nós precisamos fazer essa oração para nós mesmos. E que possamos nos apoiar com recursos e oração e com mudança de hábitos em nossas vidas. Então eu vou pedir ao irmão Bruno que ore pelos irmãos que já estão desejosos de ir, que até o momento são 10, para que não seja só um momento de passeio, mas de adoração, e que queiram conhecer missões, saber mais sobre missões, e ter comunhão, né, com os missionários e com outros irmãos. Eu vou pedir ao irmão Robson que ore para que o Espírito fale ao nosso coração, mas um coração desejoso em obedecer aquilo que nós vamos aprender. E eu vou pedir à irmã Edna que ore pelos recursos, né, que a gente possa ter os recursos que o Senhor, tenho certeza que nos dará, mas precisamos pedir, e pelas mudanças de hábitos da nossa própria vida. Amém? Vamos orar com esses 3 irmãos. Alguém quer levar o microfone para o irmão orar? Oremos. Pai de amor, elevo mais uma vez
minha voz a Ti em oração, os meus pensamentos e o meu coração junto com a Tua amada igreja, para Te pedir, Pai, por esses 10 irmãos que estão se dispondo para participar desse acampamento. É claro que o nosso primeiro desejo é que não se limite a apenas 10, mas que o Senhor coloque desejo no coração de tantos outros, para que esse número cresça e para que entendamos diariamente cada vez mais a Sua vontade, que é esse ide. Por isso, Pai, trabalhe os nossos corações para que nós desejemos viver esse Teu ide e assim como abençoe esses irmãos que estão se dispondo e cada dia mais a Tua igreja de forma geral a amar missões. É minha súplica no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bendito Deus, na Sua presença maravilhosa continuamos, Pai, te suplicando, Pai, por esse momento maravilhoso que está para acontecer, que é esse acampamento missionário, Senhor Deus, o momento que Teus servos se reúnem para poder aprender através da Tua palavra, através de testemunhos, Senhor Deus, e através de muitas maneiras de como ser um bom servo do Senhor, com técnicas inspiradas nas Escrituras Sagradas, meu Deus, de como poder atingir o verdadeiro objetivo, que é ganhar almas para o Teu reino, meu Deus. Eu te suplico, Senhor Deus, que cada instrução que for ministrada nesse evento, meu Deus, encontre morada no coração de cada participante, Pai. Que, acima de tudo, além de ser um momento de comunhão, um momento em que Teus servos se reunirão para poder aprender mais sobre o evangelismo, sobre missões, seja um momento de edificação na vida de cada um, Pai. Que cada um saia de lá com a certeza de Te servir com alegria, com sabedoria, meu Deus, e que esses momentos maravilhosos de acampamento continuem marcados por muitos e muitos tempos em seus corações, e que aquilo que eles aprenderam naquele momento, eles apliquem, Pai, firmemente no seio da Tua igreja e juntamente com todos os nossos irmãos. Louvamos a Ti, meu Deus, por capacitar, por preparar e por poder abençoar também nossas vidas com esses momentos maravilhosos que é esse de acampamento de missões, onde poderão Teus servos assim aprender mais de Ti e cumprir o verdadeiro ide no nosso Senhor Jesus. É o que eu Te peço, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Senhor, ainda na Tua presença, Pai, nós queremos clamar ao Senhor pelos recursos. Ó Pai, nós sabemos que para tudo, Senhor, que nos propomos a fazer, tudo requer, Senhor, recurso financeiro, Senhor. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está à frente de todas as coisas, é o Senhor que prepara tudo. Então nós confiamos, ó Deus, que os recursos virão e que esses irmãos, ó Pai, que têm o desejo no coração de estar ali, serão abençoados grandemente, ó Deus. Ó Pai, eu peço também, Senhor, que tudo que for feito, tudo que for falado, venha ao encontro dos corações que ali estejam, ó Pai. E eu peço, Senhor Deus, por cada um de nós que possamos, ó Deus, diariamente buscar, aprender mais de Ti, para que possamos completar a missão onde quer que estejamos, ó Deus, com nossos vizinhos, nossos familiares, ó Pai, com pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus, que ainda precisam, Senhor Deus, ouvir do Teu amor, ó Deus. E muitas vezes nem ouvir, mas com nosso testemunho, ó Deus, que possamos alcançar vidas também, ó Deus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.
verdade e coração, escrevo uma nova canção pra ti. Deixo a alma transbordar, trazendo à tona o que escondi. Por trás de todos os refrões que eu já cantei e das palavras que eu falei sobre ti, pelo caminho tanta gente convenci de algo que eu nem sei dizer, se conheci. Acredito ser real, não pode ser só imaginação. Não é sobre crer ou não, é sobre juntos caminhar. Quem eu tento enganar, impressionar, sem sentir, mas trago hoje uma simples oração, convença o meu coração, aperto está. perto está, insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto está, anoiteceu, já não consigo andar. O teu amor é voz sempre a chamar. Ensina-me outra vez a te amar. Me desfaço do jardim, moro em deserto, tudo é Nego que te conheci, tento apagar teu nome em mim. Fujo em vão, estrada que escolhi, tentando me esconder, mas teu amor não é capaz de enfraquecer, de abandonar ou se esquecer quem eu sou. Eu fui tão longe, chego a me envergonhar, meio sem jeito pra pedir, vem me buscar. Perto está, insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto está, anoiteceu, já não consigo andar. O teu amor é voz sempre a chamar. Ensina-me outra vez a te amar.
Alguém que esteja nos visitando pela primeira vez? Aqui desse lado, não. Aqui na frente também não. E aqui também não, né? Temos a Luzia, né? Que está mais uma vez conosco. O irmão Osmael, mais uma vez conosco. Já esteve na escola dominical, quarta-feira. Deus esteja abençoando. Vamos, teremos o cultinho. Ah, sim. Eles não são visitantes, são membros da igreja. Estão nos visitando, mas é sempre bom tê-los conosco. Vai ter o cultinho das crianças. Então, as crianças podem se aproximar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nesse momento, mais uma vez, essas crianças, esses pequeninos têm oportunidade de ouvir a mensagem da Tua Palavra, na sua compreensão, de uma forma lúdica, e que, ó Deus, a Tua serva tenha sabedoria vinda do Senhor para transmitir o Teu recado a elas. Em nome de Jesus. Amém. A irmã Roselena, enquanto as crianças estão saindo, a irmã Roselena está desafiando e essa gosta do cultinho. Mas gosta muito mais da mãe. Bem, elas têm orado, né? E estamos orando por esse congresso missionário em fevereiro, mas queremos desafiá-los para estarem conosco. Obrigado, querido. Obrigado a estarem conosco em agosto, do dia 2 até o dia 14, para o Rio Tapajós. Essa semana, mais uma pessoa se inscreveu, então o número está aumentando pouco a pouco, é muito vagaroso, mas já temos 2 bombeiros inscritos, né? O irmão Adriano, que tem ido conosco há já alguns anos, e pela primeira vez, um oficial, né, do Corpo de Bombeiros, que é irmão em Cristo, também vai estar participando conosco, já fez a sua inscrição, comprou sua passagem. Então, esteja orando, né, para que possa arder no seu coração esse desafio tremendo. Como a irmã Roselena compartilhou domingo passado, no culto onde pudemos dar testemunhos, nós sabemos e ouvimos, já lemos e conhecemos a quantidade de pessoas mundo afora que não conhecem a Cristo. Mas quando você vai numa viagem missionária, como a Roselena compartilhou domingo passado, você encontra pessoas que realmente nunca ouviram, no meio do mato, né? O evangelho que salva, um evangelho da forma que eu aprendi quando era criança, mas não um evangelho em que Cristo é suficiente, totalmente suficiente para nos levar para o céu. Ok? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. É um versículo bem conhecido. Na minha tradução diz: por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Senhor, como é tão profundo esse texto, como é tão impactante, como esse texto me confronta, como esse texto realmente me quebra. Mas, Pai, nesse momento, o desejo do meu coração é que o Teu Espírito ministre a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início do culto, esse texto cresceu dentro do meu coração numa outra visão. E como eu disse no início do culto, depois da leitura do primeiro texto, em 1 Pedro 4, eu concluí dizendo que o que eu queria estar compartilhando com os irmãos, e que o Espírito de Deus estivesse falando ao seu coração, como tem falado ao meu, é: sofrer não é vergonha. Vergonha é não sofrer por amor a Cristo. Interessante que muitas pessoas não têm vergonha de fazer ou falar coisas que, quando nós ficamos tendo conhecimento, nos envergonhamos. E outro dia mesmo nós estávamos vendo um caso, uma situação, e a minha filha estava passando, na televisão, num Discovery lá, e a minha filha estava conosco e disse: eu fico envergonhado só de ver que uma pessoa tem coragem de fazer isso, não tem vergonha de muitos de expor publicamente problemas pessoais e até sua vida íntima. Não estou dizendo do compartilhar com um irmão sobre uma necessidade, sobre uma dificuldade, mas expor publicamente na internet ou em qualquer outro canto que seja de conhecimento público. Quantos crentes realmente têm vergonha de carregar uma Bíblia ou qualquer instrumento, camisa ou qualquer coisa que o identifique com a fé cristã ou aquilo que ele declara professar? Eu já tive, aqui eu não sei porque não tive esse conhecimento, mas já tive em outros ministérios que eu pastoreei, pessoas que, à semelhança de José de Arimateia, como diz em João capítulo 19 e 18, eram crentes discípulos secretos. Ninguém sabia onde ele estava, trabalhando, convivendo, ou vivendo. Ninguém sabia que ele era um cristão, um crente realmente em Cristo Jesus. Paulo, ele diz nesse versículo: por essa razão sofro também essas coisas. Que razão? Qual é a razão? Qual é a causa que Paulo diz: por essa causa, por essa razão, sofro também essas coisas, e não me envergonho? O versículo 11 ele vai dizer: do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ele está falando do Evangelho. Deus me transformou num proclamador do Evangelho, num pregador, num apóstolo e mestre. Por isso eu sofro. Por isso, Timóteo, eu estou sofrendo essas coisas. Paulo diz, em suas cartas, que ele se envergonhava de várias coisas que ele tinha feito na vida. É muito interessante, muitas coisas que ele fizera no passado, antes de conhecer, antes de entregar a sua vida a Cristo, antes de ter esse encontro com Cristo no caminho de Damasco. Paulo diz: eu me envergonho. Quando nós olhamos no capítulo 1 da primeira carta que ele escreve a Timóteo, no versículo 12, eu até comentei, que é um texto que realmente eu sempre estou colocando diante de Deus, porque ele diz, naquele versículo: eu dou graças a Deus, porque Ele me considerou fiel, me colocando no seu ministério. Mas
Mas no versículo 13, ele diz: apesar, eu sou grato a Deus por ter me considerado fiel, colocando-me no seu ministério, apesar de eu ser uma pessoa blasfema, perseguidor e arrogante. Paulo, ele tinha vergonha disso, mas não de proclamar o Evangelho. Nunca teve vergonha do Evangelho. Paulo, então, mostra claramente a Timóteo que ele realmente, o versículo 9 desse capítulo diz assim: ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Paulo está levantando a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu fui chamado com uma santa vocação, você também foi chamado, Deus nos chamou com uma santa vocação. Deus realmente nos chamou para o sofrimento. Versículo 8, ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. E ainda nesse capítulo, no versículo 4, ele diz: recordo-me das tuas lágrimas. Então o Evangelho realmente é um chamado para sofrimento. Como eu já disse em algum outro momento, sofrimento pelo que as pessoas fazem com você, pelas perseguições que são visíveis, outras mais veladas, mas que realmente acontecem. Os sofrimentos seus, porque você sofre porque o desejo do teu coração é fazer aquilo que é totalmente contrário àquilo que Deus quer, né? Essa semana nós tivemos uma notícia muito gratificante de glorificação ao nome de Deus. Para quem não sabe, quem não acompanha o grupo, a Rosiane será a nossa missionária do PEP. Deus já fechou aquilo que nós estávamos intercedendo por uma missionária. A Rosiane já enviou a mensagem para mim dizendo: pastor, eu vou sair da escola onde estou trabalhando, eu quero ser missionária do PEP. Gente, é impossível. E eu respondi para ela, apesar de aparentemente ser uma perda financeira, Deus sempre honra e sustenta aqueles que entendem o fogo do coração, o fogo no coração, e não volta atrás. E diz, como Isaías: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser essa pessoa, envia a mim. É muito interessante. Nós sofremos, né? Eu fico imaginando o sofrimento da Rosiane aí. Senhor, é isso mesmo? Eu vou sair desse emprego para ir trabalhar como missionária, é isso mesmo que tu queres? Eu fico imaginando as lutas, o sofrimento, as lágrimas, né? Ela vinha conversar comigo, com a Débora, era sempre com lágrimas. É aquilo que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, é com lágrimas. O Evangelho, o servir ao Senhor, realmente é lágrimas de dor, lágrimas de ver pessoas que nós gostaríamos de estar vendo participando conosco da comunhão e do serviço do Senhor, e não estão. Familiares, pessoas amigas, pessoas que já até participaram e hoje estão afastados. Isso dói no coração, leva-nos às lágrimas, mas também a lágrimas de alegria, de vermos o quanto Deus é tremendo, o quanto Deus é maravilhoso. Agora Paulo diz também no versículo 7 que atender a esse chamado não é para covardes. O versículo 7 ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E mesmo porque o Senhor nunca chamou covardes.
Porque quando você abre Apocalipse capítulo 21, você vai ver, versículo 8, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, arderão no lago que arde fogo e enxofre. Então, não há espaço para covarde no reino de Deus. Ou então, eu não entendi ainda a mensagem do Evangelho. Nem tampouco para aqueles que sentem vergonha. Paulo diz, eu não me envergonho. O chamado, o versículo 16, ele diz, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou do Evangelho, não se envergonhou de eu estar na prisão, de eu ser o seu líder espiritual e estar preso. Ele nunca se envergonhou disso. Quando ele fala para Timóteo no capítulo 2, versículo 15, ele diz, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então o Evangelho não é para covardes. O que Paulo está querendo me dizer, eu creio que o que Paulo está querendo dizer para, assim como para Timóteo, é que sofrer não é vergonha. Vergonha é fugir do sofrimento por amor a Cristo. É não querer sofrer por amor a Cristo. E Paulo então, ele mostra qual foi o antídoto que ele usou na sua própria vida e que ele quer que eu esteja usando para ultrapassar, vencer essas barreiras da vergonha. E aí ele diz no versículo 12, por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Por quê? Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido. Em quem você tem crido, queridos? Esse é o primeiro antídoto contra a vergonha, se envergonhar diante de quem quer que seja, por ser cristão. É conhecer, é saber em quem você crê. Uma das coisas interessantes por não conhecer qualquer coisa, nós acabamos dando muito fora, não é verdade? Eu tinha 19 anos, e aí o nosso time foi campeão, e foi uma grande comemoração no clube e tal, e aí baile, né? E aí eu conheci uma garota, que era parente de um dos atletas do nosso time, e aí começou a rolar aquele flerte, aquele namoro. Aí ela me convidou, né, eu conversei com os pais dela, e aí ela me convidou para almoçar no domingo na casa dela. E eu fui, né. Cheguei lá, na hora do almoço foi muito interessante, porque ela toda contente me chama, né? Eu estava lá na sala conversando com o pai e a mãe. Ela chama, já está pronto o almoço, pode vir, tal. E ela apresenta o cardápio que ela mesma com muita alegria tinha feito. Qual foi o cardápio? Nhoque. Eu penso que ela queria me impressionar com seus dotes culinários, né? Então, nhoque. E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Não como nhoque, me faz mal nhoque. Mas, família reunida, o que é que eu fiz? Comi nhoque. Passei mal aquele dia e o dia seguinte. Nem pude trabalhar pelo problema que aconteceu. E isso em muitas áreas acontece. Quantos realmente estão sofrendo hoje problemas sérios de ansiedade, preocupação, medo e, como Timóteo, até vergonha, porque não estão firmados
naquele que ele diz crer, daqueles que eles proclamam conhecer. Eu sei, eu amo a Cristo, eu conheço a Cristo. Mas então qual é a razão para a vergonha? Nós sempre estamos cantando, e hoje cantamos algumas belas canções com mensagens realmente profundas de conhecimento do Senhor, daquilo que é o Senhor, é o poder do Senhor, a presença, a onipresença do Senhor. Então, nós não somente cantamos, declaramos, mas como em postes, em carros, nós vemos afirmações como Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom. Não é isso que nós cantamos, mas quanto isso tem sido real no meu dia a dia? Quanto esse Deus, quanto eu conheço desse Deus que realmente é bom o tempo todo, em todo o tempo Ele é bom, quanto que isso faz parte da minha crença, não somente daquilo que eu creio, mas da crença que se transforma em atitude prática. Questionado por um grupo de saduceus, Jesus, ali no capítulo 22 de Mateus, ele está sendo questionado, provado por várias classes de liderança religiosa. E ali, no capítulo 22, um grupo de saduceus se apresentam diante de Jesus. E eles então querem ver o que Jesus vai falar com relação à lei do levirato. A lei do levirato consistia em que um irmão casou e ele morreu antes de ter filho. Qual era a obrigação? O outro irmão casar com a viúva, ter um filho com ela, e esse filho não pertenceria a ele, assim o nome do seu irmão, para continuar a descendência dele. E aí então ele conta aquela história de que, olha, um irmão casou, não teve filho, o segundo casou, e no fim 7 casaram. É uma história bem louca, né? Bem absurda. 7 casaram, e no fim morreram não somente os 7, mas a mulher também. E aí a pergunta para checar Jesus, para encostar Jesus na parede com qual delas na ressurreição eles vão ser, qual delas vai ser o marido? E aí Jesus responde o quê? Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas coisas erramos, e ele conclui dizendo, na ressurreição, para onde vão, ninguém casa com ninguém, nós vamos ser como os anjos. Coisa impressionante. Jesus, lá em João capítulo 8, num texto bem conhecido, sempre colocado em pauta, Jesus diz para aqueles que o estavam seguindo, que diziam crer nele, ele disse, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vocês vão conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Jesus, mas para que eu conheça a verdade, eu tenho que permanecer na palavra, porque a palavra revela Cristo, Cristo revela a palavra. Os dois são uma única coisa. Paulo disse, por essa razão eu sofro também, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então o primeiro antídoto para que eu não me envergonhe é saber realmente em quem eu tenho crido. Cristo realmente faz parte do meu conhecimento. Não o Cristo simplesmente histórico,
da leitura da Bíblia, mas o Cristo que disse, como nós lemos com a Roselena, leu conosco, que Ele estaria comigo, estaria contigo, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas Ele continua dizendo: por essa razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo. Então, estou certo de quê? Então, o segundo antídoto é convicção, é certeza. Esse realmente é o segundo antídoto contra a vergonha. Ele disse: eu sei quem tenho crido e estou certo de que. Eu estou certo, ele diz, eu tenho certeza, plena convicção. O que Paulo está dizendo para Timóteo, está dizendo para o meu coração, é que ele não tinha nenhuma dúvida daquilo que ele cria. Não somente em quem ele cria, mas do que ele cria. Não como ele cria, mas no que ele cria, no poder do Evangelho. O que realmente eu creio, o que realmente você crê. No capítulo 3, versículo 14, Paulo vai dizer assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele diz: olha, tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você creu, naquilo que transformou a sua vida, aquilo que tem direcionado a tua vida até aqui. Você sabe de quem você aprendeu. E ele está dizendo: firme-se nisso. Você conhece o Evangelho, você ouviu o Evangelho que transformou a tua vida, que te fez caminhar comigo aí tantos anos, pregando o Evangelho, levando tantas almas a Cristo. Então, permanece nisso. Firme-se nisso. E Paulo, ele vai dizer: Timóteo, olha, eu estou certo de que Ele é poderoso. Estou certo de quem eu creio, do que eu creio. E essa convicção que eu tenho é que todo poder pertence a Jesus. Nós até cantávamos há um tempo atrás algumas, todo poder pertence a Jesus. Nós cantamos, mas isso realmente faz parte da nossa vida, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Como a irmã Roselena leu aqui, nesse texto de missões da nossa campanha, no capítulo 28, versículo 18, Jesus diz: toda autoridade, todo poder me foi concedido, me foi dado. Então, debaixo, em submissão a esse poder que me foi dado, essa autoridade que me foi dada, vão e preguem o Evangelho, vão e façam discípulos. O que Paulo está dizendo é que não há poder humano, não há poder sobrenatural, não há principado de trevas nem potestade que seja comparado ao poder de Jesus, porque tudo nele foi criado, tudo nele foi planejado e tudo está sendo sustentado, e nada vai mudar até a consumação do século. Essa verdade desse poder de Jesus é muito clara. Eu vejo assim de uma maneira muito clara, quando Jesus coloca os discípulos para atravessarem para o outro lado do mar, e no meio da tempestade ele é acordado, e aí então ele, com uma palavra de ordem, acalma os ventos e a tempestade, e os discípulos dizem: quem é esse que até o vento
e o mar lhe obedece. É esse Deus, é esse poderoso Deus que Paulo está dizendo, eu creio nele, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso. Qual o poder realmente? Qual o tamanho da estrutura, da majestade, da magnificência, autoridade e poder que Jesus tem na minha vida, na sua vida. Mas ele conclui dizendo, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia ou até o dia final. Qual era o tesouro de Paulo? Qual era esse tesouro que Paulo diz que Jesus tinha todo o poder para guardar? Qual o tesouro que Paulo tinha acumulado e que Jesus estava guardando para ele? A sua própria vida, a sua própria alma estava assegurada, a sua fé estava assegurada nas mãos do seu Senhor e Salvador. A sua estrutura espiritual não era suficiente para preservar a fidelidade a Deus, a preservar a firmeza da sua alma no Senhor Jesus. Não sou eu, não é a minha fé, mas quem guarda a minha salvação, quem guarda a sua salvação é Cristo. Veja o que Pedro diz no capítulo 1 da primeira carta, dos versículos 3 a 5. Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pedro está dizendo, queridos, bendigam ao Senhor, porque Ele não somente nos chamou para uma herança inacessível, reservada nos céus, mas é Ele mesmo quem me protege, é Ele mesmo quem te protege, segundo a fé. E eu gosto muito de Judas, porque Judas, ele começa a sua carta dizendo o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Nós fomos chamados por Deus, nós somos amados por Deus, mas somos guardados em Cristo Jesus. Não é a estrutura da minha fé que guarda a minha salvação, porque se fosse, eu estava perdido, você estaria perdido, mas é o Senhor que guarda. É interessante que Jesus Cristo, lá em João capítulo 6, versículo 37, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O que ele está dizendo é: você está guardado,
No capítulo 10, versículos 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. No versículo 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e ninguém arrebatará da minha mão. Se tivesse na minha mão, já tinha ido embora, fugido. Mas se hoje eu estou aqui, se você está aqui, é tão somente porque a tua alma está guardada nas mãos do Senhor, e nada nem ninguém pode tirar. Qual é o tesouro? Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o quê? O meu tesouro. O meu tesouro. Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, na oração sacerdotal, ou na oração sacerdotal não, na oração, ensinando sobre oração, desculpe, Jesus vai dizer que nos versículos 19 a 20, ali no Sermão da Montanha, ele vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões roubam, mas ajuntai para vós o quê? Tesouro aonde? No céu. E o que entra no céu? Somente almas. Tudo que você conquistou nesse mundo vai ficar aqui. Isso realmente é incrível. É incrível. Nada, absolutamente nada. Ontem eu estive no funeral da irmã do meu cunhado, e eles sempre trabalharam para ter coisas. E aí eu estava pensando na mensagem e pensando naquele caixão, naquela pessoa que eu conheci desde adolescente, e partiu. O que levou? Nada. E o Senhor Jesus disse: não ajunte. Você, não estou falando, eu sempre falo que nunca fiz apologia à miséria, à pobreza, mas se o meu coração está nisso e não naquilo que eu posso investir em prol do reino, eu estou vivendo totalmente fora do contexto, porque a única coisa que entra no céu, o meu tesouro, é a minha vida, é a minha alma que está nas mãos do Senhor e que Ele guarda, e que nada, ninguém pode tirar. O que realmente tem sido o meu tesouro? Paulo tinha certeza de que o Senhor era poderoso para guardar a sua alma até o dia do encontro com Ele, até o dia final. E você já tem essa certeza? Que a sua vida, que o seu tesouro está nas mãos do Senhor? E o que te engrandece a ponto de você se envergonhar de estar assegurada a sua salvação nas mãos do seu Senhor? Quando nós morávamos em Porto Ferreira, nós conhecemos um senhor ali naquela cidade, naquela época, quase que toda aquela região praticamente, Porto Ferreira não era diferente, a quantidade de italianos que tinha ali. Tinha um senhor chamado Melchioretto, que ele era voltado para a política, e ele sempre estava, ele nunca, enquanto nós conhecemos, nunca ele foi eleito, mas todo ano que tinha eleição para vereador, ele estava lá. Prefeito ou vereador, ele estava lá se candidatando. Mas aconteceu uma coisa interessante, a família dele foi uma das famílias primeiras que foram para Porto Ferreira, que colonizaram ali Porto Ferreira. Então, Porto Ferreira cresceu à margem do rio Mogi, né?
Então, a casa deles, do tempo já, sei lá, 200 anos lá, ficava numa ribanceira assim, perto do porto, de onde os barcos aportavam para carregar e descarregar os produtos lá das fazendas. Mas só que teve um ano que teve uma enchente muito grande, nós já não estávamos mais lá. Nós ficamos sabendo por nossos queridos que continuam morando lá, são filhos de lá. E houve uma enchente muito grande, o rio Mogi subiu como nunca tinha subido e devastou a casa dele. Onde ele morava foi tudo perdido, tudo, a enchente levou tudo, parede, foi uma coisa absurda, e tudo que tinha dentro. E quando a água baixou, que ele foi ver o que tinha ficado lá, tinha que ser demolido tudo para construir tudo de novo, e ele encontrou numa das paredes uma caixa. E quando ele abriu aquela caixa, era muita joia do tempo de que os tataravós, sei lá, tanto vós lá, trouxeram da Itália e colocaram na parede, né? Fizeram a parede, colocaram a caixa e cobriram com reboco. E a chuva descobriu aquele tesouro. E ele então pôde construir coisas muito maiores com o valor daquilo que ele encontrou naquela caixa. E eu fiquei pensando, quantos de nós estamos em busca desses tipos de tesouro? Eu não abri para ler, mas saiu na véspera de Ano Novo, um grupo de pessoas que investiram 265 mil reais no prêmio da Loteria Federal do último ano, né? E aí, depois do ano, veio que aqueles que investiram 265 mil reais naquele concurso, só acertaram 3 números. Já imaginou? Você gastar 265 mil reais num jogo que são 6 números, né, que tem que se acertar, parece, 6 números, 5 ou 6, não sei, e eles só acertaram 3. Quantos estão em busca desse tesouro? Mas há um tesouro muito mais precioso, que está guardado para aqueles que já entenderam que servir ao Senhor, que sofrer não é vergonha, que vergonha é não sofrer por amor a Cristo. Que Deus te abençoe, que esse ano seja realmente um ano em que que você possa estar sem vergonha nesse sentido e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está trabalhando em nossos corações, desafiando, confrontando. E, Pai, eu quero em nome de Jesus te agradecer. Se há em meu coração, no coração do teu povo que aqui congrega, vergonha de anunciar aquilo que ele tem de mais precioso, que é a salvação da sua alma, ó Pai, em nome de Jesus, reverte esse quadro e permita que a tua igreja em 2023 seja uma igreja proclamadora. Por ser proclamadora, seguramente vai sofrer escárnio, tantas coisas. Mas, Pai, que como Paulo, eu possa jamais me envergonhar do Evangelho. Que a tua igreja jamais venha se envergonhar
daquilo que é o seu maior tesouro, a salvação da sua alma. E assim proclamar. Abençoa, Pai, a vida de cada um, a semana que temos pela frente, que cada dia, ó Deus, possa estar sendo totalmente dirigido pelo Senhor. E também, Pai, eu quero, de uma maneira especial, estava ouvindo, antes de vir para o culto, do que está acontecendo em Brasília. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Que o Senhor possa realmente reverter qualquer quadro que venha trazer desgraça para famílias, desgraça, ó Deus, para essa nação. Ouve, Pai, o clamor, a oração dos teus servos, que clamam cada dia, para que os teus olhos possam se voltar para a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do grupo fazer o pós-lúdio, eu queria dar 2 avisos rápidos. Cantina, pastel de carne, de frango com catupiry, R$8 o pastel e mais o refrigerante, após o culto, para o Ministério de Missões. E precisamos de voluntários. Se você sabe fazer qualquer coisa, café, Todd, orar, enfim, nós temos vários ministérios aí com espaço para trabalhar. Ministério de casais, Ministério de jovens, Ministério de adolescentes, Ministério de mulheres, Ministério de homens, visitação, oração, que mais? Ministério da equipe técnica da mídia, multimídia, para ficar lá ajudando a galera lá a transmitir, no som. Ministério de comida, tem isso aí? Não? Não, né? Tem não. Ministério, tem muito ministério. Então, se você tiver vontade de nos ajudar, não custa nada. Olha, eu não estudei, eu não sei fazer nada. Sabe sim, Deus deu dom e talento para todo mundo. Então, faz café, sabe? Ajuda com as crianças, precisa ajudar a gente com as crianças e tal. E por aí vai. Se você tiver algum interesse, nos procura a mim, procure o pastor, procura a Evânia, procura a Marlete, enfim, procura alguém aqui que a gente vai achar alguma coisa para você fazer, tá bom? Obrigado. Vamos agradecer. Vamos agradecer. É a canção. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é para clamar de joelhos. Estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em tua mão, eu percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Senhor, já vivi muita desilusão, mas venci. Eu venci. Segurando em tua mão, percebi que cuidaste de mim bem mais do que pedi. Agradecer, nada mais, que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer.
tudo que sou e ainda serei, porque já lutei e tive a vitória por tudo que sei e que não entendo. Eu quero agradecer o que já passou e o que virá. Está em tuas mãos, minha história, porque me criou, porque sou amado. Eu quero agradecer, eu só quero agradecer. Nada mais, o que nem imaginei. Tu me das, não consigo entender, mas eu posso agradecer. Eu só quero agradecer. Nada mais, o que nem imaginei. Tu me das como entender. Eu só posso agradecer. Somente agradecer. Uma boa semana a todos.